Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Fala Mulher. Eu sou Angelica Claudino E eu sou Carmen Pampli, e hoje nós temos uma convidada muito especial. Carmen Cabral. Seja bem-vinda, Carmen. Tudo bem, Carmen? Um prazer estar aqui com você, né? Nossa, para mim é um privilégio estar com essa mulheres, né, incríveis, né, que é a Fala Mulher, muito bom. Que bom. Eu queria conhecer um pouco mais sobre a Carmen empreendedora, Certo. né? Como que você está fazendo? Como que é esse seu empreendedorismo? O que que te levou a fazer isso? Certo. Eu trabalhava numa empresa, hoje eu não estou mais nela, mas em 2017 ela deu um programa chamado Renovar. E esse renovar ele mostrou para quem estava aposentado ou iria se aposentar. E com isso eu busquei alguma coisa de fora, porque eles acham que quando a pessoa se aposenta, ela entra em depressão e não tem o que fazer e não sabe o que fazer. Daí eu busquei e vi que eu poderia ser uma personal organizer e life coach. E nisso daí eu comecei já a trabalhar, já tirei meu MEI e comecei a trabalhar em paralelo. Eu nunca fui empreendedora, não é fácil, né? Mas eu estou aprendendo, a cada dia eu aprendo, mas hoje eu me vejo como uma É empreendedora. engraçado isso que você acabou de dizer, como que a empresa se preocupa, né, com o bem-estar, vamos dizer assim, com um funcionário que possa estar saindo. É poucas empresas, eu acredito, né, Isso, que têm essa preocupação, porque acontece muito quando você trabalha muito tempo num lugar, né, e você é totalmente dedicada ao seu trabalho, quando você se aposenta, acabou. O que eu vou fazer? é isso mesmo. Conta pra gente o que é personal organizer. Tá, a personal organizer você já tem que pensar em organização. Ela organiza tudo. Tem vários nichos dentro do mercado, desde luto, desde bebê, desde luto não é só morte. Às vezes é o ninho vazio, né? O filho sai, ali cria um luto. Então a gente vai, ajuda. Tem também a parte de documentos, a organização digital e tem a parte física que é a residência. Então, a gente ajuda as pessoas a se organizarem através daquela necessidade que ela tem. Porque a organização, muitas vezes, ela incomoda, ela dá um desconforto e a pessoa não consegue fazer nada. Então, isso daí ela é transformadora, né? Eu falo que a gente coloca a pessoa numa direção que ela, no momento que ela está ali, ela não consegue sair do lugar. E quando vem a organização, ela consegue dar um passo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seria tipo 5S? Também, o 5S é uma das ferramentas, tá? Mas nós temos muito, por exemplo, na parte de objetivos, de você dar uma direção para a pessoa, que até mesmo eu, como sou life coach, eu uso muito ferramentas do coach também. E o SMART, que tem que ser uma meta específica, mensurável. Então, assim, eu faço a sinergia do life coach com a organização. Mas o 5S é a base de tudo, porque é onde você tem que limpar, você tem que coordenar, você tem que padronizar, tem até que descartar. Né? E é interessante porque a gente, quando faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente precisa organizar, inclusive, o nosso pensamento, Sim, né? sim. Então, eu estava conversando com a Carmen, nós fomos tomar um café juntas, e assim, como em poucos instantes, ela me mostrou isso, né? Conversando, né? Me mostrou como que eu tinha que me organizar. Porque assim, você fica cheio de ideias, fica tentando fazer um monte de coisa, mas calma aí. O que que você quer? Qual que é o seu objetivo? Né? E daí vai organizando. Então, serve para todos, né? E assim, e a gente organiza a vida. Reuniões, principalmente numa empresa, né? Às vezes as reuniões elas são muito longas e não precisa ser, porque não tem o mediador, não tem a pauta da reunião, e isso dificulta. Então, tudo isso a gente organiza. Inclusive, a pessoa volta a fazer coisas que ela não fazia antes, porque com a bagunça ela não se encontra. Organizou o tempo, fez gestão do tempo, né? E tem um detalhe que eu falo sempre. Nós precisamos anotar as coisas, não precisamos guardar nada na mente, porque tem um livro chamado Livro Diário, não é esse que eu vou indicar, mas
a arte de fazer acontecer, e ele diz que a nossa mente não é para armazenar informações, é para criar. Então, nós precisamos de uma agenda, seja ela eletrônica ou física, ou impressa, em física, né? Que isso daí libera a nossa mente para que a gente não fique com um monte de informações. E a tecnologia hoje ajuda muito, né? Ajuda. Esses dias eu e a Carmen organizando nossas agendas, eu usei a agenda do Google, eu vou lá, organizo e aí ela já recebe, a Cíntia já recebe, todo mundo que está no projeto recebe a notificação Isso. da data, dia e as informações pertinentes. Quando trabalha sem equipe é ótimo, porque daí todo mundo fica. Mas isso vou falar, não é certo ou errado ser uma agenda eletrônica ou não. Cada um se identifica com a agenda que é melhor. Eu tenho a física também, tá? Eu não dou conta só do digital. Eu sou muito visual e manual, Isso. então eu preciso escrever para me organizar e esvaziar pensamento. Então eu sou a pessoa que anota tudo em tópicos. Eu, enquanto mediadora, então eu faço uso da anotação e relógio, é indispensável para mim. É isso mesmo. Inclusive, eu falo assim que a organização ela se adapta ao cliente. Porque eu tenho a sistemática de uma organização, mas eu não posso chegar assim, você tem que dobrar a roupa desse jeito. Eu tenho que ver como que vai ficar mais fácil para o dia a dia dela. A gente ensina se ela não souber e se ela quiser aprender. Mas se ela falar, não, para mim é mais fácil assim, então eu vou fazer assim. Que nem, eu não gosto de nada eletrônico, então vamos arrumar uma forma, sem ser digital, para você poder se organizar. O importante é encontrar uma Encontrar forma, uma né? forma. E o que você falou da roupa, né? Ontem eu estava dando uma outra oficina de um outro projeto e teve uma das mulheres ali participantes que contou que arruma um guarda-roupa. Ela organiza os guarda-roupas para poder se organizar mentalmente. Então, assim, essa dinâmica do simples dobrar uma roupa, organizar, ajuda a gente a se organizar internamente também, né? Total, total. Todo trabalho de organização, você pode saber que é uma transformação interna. Ô, Isso Carmen, não tem dúvida. fora a gente organizar tudo, você também dá palestras, Isso. certo? E também é uma, posso dizer que é uma expertise na parte de gestão pessoal, é isso? Sim, como eu trabalhei numa empresa, eu sempre tive funcionários subordinados a mim. Então, esse trabalho de gestão de pessoas, eu adoro. Principalmente quando a pessoa é crua. Quando ela nunca trabalhou, nunca está do zero mesmo. Então, isso daí, para mim, eu uso um pouco da minha expertise de life coaching para poder desenvolver pessoas. E então, isso daí, e você falou de palestra, mas eu também dou workshop e treinamento. E as pessoas para procurar você, elas, depois você vai deixar o contato Sim. direitinho. Eu tenho meu Instagram, que é Sou Carmen Cabral, e também no Google eu tenho uma página lá que chama Consultoria Carmen Cabral. Consultoria Empresarial Carmen Cabral. E o WhatsApp? O WhatsApp que é 12991666383. Perfeito, porque é indispensável, né? Ou seja, você consegue trazer organização para diversas áreas e também talvez ajudar uma empresa a fazer gestão de pessoas, você dá essa consultoria eu também. porque eu acho que a equipe, muitas vezes, ela se perde, principalmente o líder, tá? Eu também trabalho com liderança, porque muitas vezes a base não é a equipe, é o líder. Então, e ele se perde um pouco, porque às vezes ele vai para uma função de coordenação, de liderança, sem ser treinado, porque a empresa mandou. E quando você é líder, né, quando você é gestor, que seja, às vezes, eu às vezes ainda sinto essa dificuldade de delegar, Sim, né? Porque você está acostumada você se acha tão, Fazer do seu jeito. tão dona de si que você consegue fazer tudo e você esquece que você tem uma equipe para te auxiliar. E daí você esquece de delegar, né? E isso é engraçado, porque agora que me veio na cabeça, até em casa, né? A gente, é difícil esse papel. Esses dias mesmo, meu filho pegou e falou assim, mãe, tinha pintado o quarto, falou assim, mãe, eu vou limpar aqui. Então, eu falei assim, não pode deixar que eu limpe. Eu falei assim, mãe, mas eu quero. Será que eu posso fazer alguma coisa? Daí eu parei e pensei, falei assim, pois é, quanta coisa
A né? gente pode A delegar, né? gente pode delegar e a gente acha que a gente faz talvez melhor, É. ou só a gente sabe fazer, né? E eu acho que é um Super desafio delegar, né? importante. Principalmente para líder, né? Na verdade, o que eu falo muito, a gente tem que saber o nosso papel naquele momento. Porque numa empresa, muitas vezes eu estou no papel da aprendiz, porque ela está gerenciando um trabalho dela, né? Ela gerencia um trabalho de papelaria. Então, ela fala que é só segunda-feira que eu posso pedir. Então, eu não vou simplesmente entrar no sistema e fazer o pedido. Eu tenho que falar, olha, o pedido é esse, por quê? Não é esse o meu papel. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o nosso papel para a gente saber como é que eu posso contar com o outro. Se eu sou líder, eu estou liderando, eu não estou executando. Então, isso daqui eu não preciso executar. Não quer dizer que eu não preciso saber. E se ele faltar, eu sei fazer. É, e para a gente delegar, a gente precisa saber o que eu quero também, né? O que eu Exatamente. preciso. Então, eu acho que é isso. É que nem eu falo da gente poder estar em casa, a gente saber dar valor e motivar a criança a fazer as coisas. Porque ela vai sair, vai para uma empresa, vai para um emprego, ela não vai ter confiança. Por isso que eu até vou falar já dos meus 4 pilares, que é a autopercepção, autoconhecimento, autoconfiança e autocuidado. Você começa em olhar em você, que nem você está se percebendo que você não delega. Agora você tem que entender o autoconhecimento, por que você não faz isso? Você perceber na hora que você não está delegando. Quando você começa a delegar, você já tem que confiar no outro. Então, a autoconfiança de eu poder delegar e aquilo que eu deleguei está certo. E o autocuidado de você não interferir no outro e você não ficar sofrendo que você delegou. Porque não saiu do jeito que você quer também, né? Exatamente. Então, tudo isso você tem, por isso que eu trabalho com esses 4 pilares. Porque não é o outro, sou eu. Sou eu. É Tudo verdade. começa em mim, né? Tudo começa em mim. E quando você fala, né, de delegar dentro de casa, existem estudos que mostram que a criança que é ensinada dentro de casa a colaborar na dinâmica da Isso. casa são adultos mais bem-sucedidos, vamos dizer assim, porque já entendeu que, assim, eu não estou num resort. Eu falo isso para meus filhos, vocês não estão no resort, aqui vivemos numa comunidade onde todo mundo tem sua responsabilidade. No entanto, que a Carmen mencionou a fala do meu filho Edgar, a gente estava em Lagoinha e uma das atrizes deitou no chão de camisa branca. E ele já virou o olho e falou: ai meu Deus, essa camisa branca para lavar depois. Por quê? Porque eu ensino ele a lavar, Sim. eles precisam aprender. Isso. Né? E assim, foi uma dinâmica que a máquina estragou e eu coloquei eles para esfregar a roupa na mão. Nós todos fomos lavar juntos ali. E, primeiro, dar valor no que tem. E, nossa, quando uma criança, né, normalmente se joga, antes dele se jogar no chão, ele vai pensar: nossa, eu vou ter que esfregar, ou minha mãe vai precisar esfregar. Que geralmente é a mãe, né? Então, ter essa consciência do outro também, né? E existe também, eu acho que a nova geração, porque a nova geração tem tudo na. Eu, por exemplo, eu nunca fiz nada. Tá? Minha mãe nunca deixou eu fazer nada. Mas isso não me fez deixar de ser uma profissional. Apanhei no começo, lógico, a gente, né, não está acostumado, tudo, mas nós éramos criados de forma diferente. Então nós temos que entender que às vezes é a geração, é o ambiente, é o momento, é a nova forma, né? A geração Z, a geração Y, a geração. Então tudo isso eu falo que é o ambiente. Nós temos que ver o universo que a gente está, o contexto que a gente está para agir dessa forma, porque não existe certo e errado. Eu sempre falo isso. Tem hora que você tem que estar, minha equipe, por exemplo, todo mundo fala, era uma equipe nova, de 18 a 23 anos. Mas eles são super responsáveis. Eu podia contar com eles, eles ficavam no meu lugar quando eu saí de férias. Então, eu acho que tudo, por isso que você tem que se perceber, tem que falar para a pessoa, olha, como você está sentindo, o que está acontecendo, porque daí sim você pode nivelar pelo seu propósito, com a sua equipe, com seus filhos. E cuidado individual também, né? Individual. Porque às vezes aquilo que é certo para mim não é certo para o outro. Exatamente. Até o conceito de respeito é muito ambíguo, porque aquilo que é respeito para mim, para o outro não é. Então, assim, por isso que gestão de pessoas é uma dinâmica bem assim, árdua. Não é tão simples. Numa empresa hoje, a questão de respeito já está mais formalizada, né? Porque Sim. nós temos as normas,
a 14.001, que fala sobre bullying, e temos hoje a NR1 que está entrando, que é saúde mental, que é a forma como não tratar do indivíduo em si, mas como ele é tratado. Entendeu? Que é o burnout, como que ele está sendo pressionado. Então, tudo isso, dentro de uma empresa, tem a conduta dentro da empresa, né? Tem as regras da empresa. Então, tudo isso a gente, hoje, numa empresa, já está mais formalizado. E é importante ter o diálogo, né? Porque se Sim. eu tenho essa dinâmica de ouvir e dialogar, e ó, o que que é bom para você, Isso. né? Eu acho que é importante ter essa dinâmica da Sim. informação. Eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito, porque Isso. aquilo que é óbvio para mim Exato. não é óbvio para o Concordo. outro, porque senão gera muito conflito, né? Sim. Ah, mas você não falou, ah, mas eu achei que você sabia. Não, isso não se aplica. Você tem que falar por mais óbvio que possa parecer. É isso. Nossa, que legal, viu? Aprender um pouco mais sobre isso. E me diz uma coisa, aqui a gente, no nosso Fala Mulher, né? A gente sempre pede uma dica de leitura. Sim. Você teve essa? Tenho. Eu tenho o livro Quatro Compromissos, que é do Dom Miguel Ruiz, e ele fala, não tire conclusões, não tire conclusões, que a sua palavra seja impecável, que se dê o melhor de si, né? E eu sempre esqueço o outro, mas eu vou lembrar. Mas assim, é Não um leva livro, pro lado pessoal. não leva para o lado pessoal. Eu amo esse livro. Então, esse livro, ele dá uma base para você não sofrer, sabe? Para você olhar para você e falar, nossa, deixa eu seguir. E isso daí é um compromisso com você mesmo. É da filosofia tolteca, né? Que vamos dizer que eram os índios do México, que hoje são os nossos índios. Então, vale a pena. Ele é fininho. Ele é fininho. É, É uma leitura que eu falo que eu particularmente sempre revisito. Eu já trabalhei ele até com criança, viu? Isso. Para aquela coisa Eu não assim, conheço. não leve para o lado pessoal, porque assim, às vezes, principalmente quando a gente vai trabalhar com um Isso. grande grupo, Isso. a pessoa falou alguma coisa e o outro já leva aquilo para a alma e sofre. Gente, o mundo não gira em torno de você, não leve tanto assim a sério o que o outro fala, porque está mais ligado a você do que é o que o outro disse, né? Então vai fazer terapia porque está mais ligado a você. Nossa, eu vou pegar essa dica para mim. Não, porque eu vou ler esse Eu tenho livro. esse livro, eu vou te emprestar, é Sério, porque maravilhoso. vale a pena. Ele é de cabeceira. Você É o precisa tempo- sempre revisitar, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Isso, E isso eu falava muito na empresa, porque a gente convive com muitas pessoas e às vezes você recebe resposta, feedbacks, assim, que você não está esperando. Né? A pessoa sai mal, né? Sai, não, calma, é o momento dele, vamos, depois a gente conversa. Então é muito bom. Tem um outro livro que eu gosto muito também, não era para eu dar, mas vou dar uma dica de leitura, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Eu tenho, é um pequenininho. Isso, que ele é bem curto, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que o filme que vai te impactar, o livro que vai te impactar é aquele grosso, nem Não. sempre. Porque esse é um convite para você olhar para você. Exemplo, o que você disse. Por que será que eu estou tão cansada e me sentindo sobrecarregada? Qual é a minha responsabilidade naquilo que eu estou reclamando, né? Então, é um convite profundo, nem sempre todos estão preparados para olhar para isso. Exato. Porque é muito fácil eu ficar reclamando daquela pedra no meu sapato. Isso. Mas qual é a minha responsabilidade daquela pedra ainda estar ali? Né? Então, é um livro também que eu gosto muito. Ele mostra que acontece as coisas com você porque você permite. Isso. É permissão. Né? Então a gente tem que tomar cuidado de apontar o dedo para o outro, sendo que a gente tem 3 apontados para nós, sendo que o problema a gente tem que ver esses 3 dedos. O que aconteceu para chegar em mim? Então fica a dica, qual é a minha responsabilidade naquilo que eu tanto reclamo? É isso aí. Carmen, gostaria de deixar uma mensagem para quem nos assiste? Eu, dentro do meu contexto, né, do meu trabalho, eu falo muito que não se perca de vista. Movimente-se e olhe para você e sempre tenha um propósito. O propósito nos dá direção para tudo. Que maravilha. Brindemos a esse encontro. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, assistem os nossos podcasts, acompanhem nossas redes sociais, curta e compartilha e entre em contato com a Carmen se estiver precisando organizar alguma coisa aí na sua vida. Até a